E aí, chefe, é pura mesmo? É, São Brás. Extra forte. Pode entregar a mercadoria deles. Bom dia! Bom dia, Luana! Olá, pessoal do YouTube! Van também aqui do Instagram. Alguém sabe aí qual é o exame que detecta enxaqueca? Responde aí. Você sabe qual é o exame que é feito para detectar enxaqueca? Você sofre de enxaqueca? Sofre? Me conta aqui. Então, vamos saber a verdade que ninguém te conta? Bem-vindos ao programa Viver Sem Enxaqueca. Eu sou Karine Calamego e ensino mulheres a eliminarem a enxaqueca em até 30 dias. E hoje a gente vai desvendar esse tema, né? Que gera muita frustração. Existe um exame para detectar enxaqueca? Sim, não. Como que a gente faz para saber se o que a gente tem é enxaqueca? Bom, eu sei que todo mundo fica frustrado porque sofre de uma dor avassaladora
que é a enxaqueca limitante, que impede a gente de viver e de desfrutar vários momentos, de trabalhar com plenitude. Mas, muitas vezes, você vai no médico, né? Você está com dor, você está com aquela dor excruciante, você vai lá no médico, ele pede uma tomografia, pede uma ressonância, e quando chega o resultado, normal. O exame está normal. Como assim? Parece que minha cabeça vai partir ao meio. Bom, o médico diz, tá tudo certo, só que você continua sentindo as dores, né? E você fica sem resposta. Mas o que a gente precisa saber é que não existe, de fato, um exame que detecte a enxaqueca diretamente. Porque a causa da enxaqueca está em outro lugar. A causa não está localizada na cabeça, tá? É algo muito mais amplo. E, bom, existem exames interessantes a serem feitos? Sim. Mas os exames de imagem, eles, na verdade, a grande importância de você, se você sofre de enxaqueca, fazer um exame de imagem é descartar possibilidade de coisas graves, como aneurismas, tumores, malformações vasculares. Porém, para detectar enxaqueca, esses exames não vão te atestar, ó, você tem enxaqueca porque tem isso aqui no seu cérebro. Não, se o seu exame de imagem, ou se você fez a tomografia, ou se você fez a ressonância, deu normal, não significa que você não tenha outras alterações orgânicas que estão te levando a ter enxaqueca. Porém, não são exames que você faz na cabeça, tá? Bom, exame de imagem, ele não é feito para diagnosticar enxaqueca. É exatamente isso que eu falei, para a gente excluir um problema maior, tá? Maior, que eu digo mais grave a curto prazo. Só que, embora o exame dê normal, isso não significa que você não tenha um problema. O exame está normal, mas você sabe que tem algo errado. Então, o fato do exame ter dado normal lá, os exames de imagem, não significa que o problema não exista, né? Bom, e além das imagens? A enxaqueca, elas têm causas que elas vão muito além do que aparece nesses exames. Existem outros exames para que a gente possa entender a causa da sua enxaqueca e entender que você tem enxaqueca. Porém, não é esse exame tão direto. Bom, e assim, qual o grande benefício de você saber o que está por trás da enxaqueca? Alguém sabe aí me responder? A gente precisa, na verdade, quem sofre de enxaqueca tem uma necessidade grande de parar com essa frustração de diagnósticos que são sempre inconclusivos, que não conseguem detectar, né, mostrar ali, evidenciar que você tem enxaqueca. Né? São diagnósticos vazios.
a gente precisa começar a investigar a verdadeira causa da sua dor de outra forma, né? Não é através do exame de imagem. Embora o exame de imagem seja importante, porque o exame de imagem ele afasta a possibilidade de uma causa, né, grave a curto prazo, como eu passei, porque na verdade a enxaqueca ela é sim grave, só que ela é grave a longo prazo. E, como eu falei, um tumor, um derrame, uma formação vascular, um aneurisma, ele é grave a curto prazo, mas a enxaqueca ela é grave a médio e longo prazo, tá? E o tratamento eficaz, na verdade, também não é feito através do medicamento. O medicamento ele funciona apenas para tratar a dor, mas ele não trata a causa. Então a gente tem duas questões quando a gente fala de enxaqueca. Que o exame que você faz, né, o exame de imagem, que seria o exame mais direto a ser feito, ele só afasta a possibilidade de outros problemas. Mas, na verdade, não é esse o exame que vai detectar a enxaqueca. E que o tratamento também não está no remédio. Olha que coisa louca, né? Então, o remédio, não que ele não seja recomendado o uso para tratar a dor, mas a gente não pode tratar a enxaqueca apenas tomando remédio. O remédio é só um momento pontual, né? Ele não é uma situação em que você vai se focar em tratar a causa. Ele vai apenas aliviar o sintoma. Para a gente tratar a causa e eliminar verdadeiramente a dor, a enxaqueca, a gente vai ter que fazer outros exames, que são exames mais sistêmicos, para ver como que está o funcionamento do nosso corpo, através da dosagem das vitaminas e minerais, através de avaliar o metabolismo dos açúcares, o fígado, um marcador de inflamação de baixo grau ou da meta-inflamação. E assim, é preciso que a gente assuma as rédeas, o controle da nossa qualidade de vida e bem-estar. É o único jeito que a gente tem, de fato, para eliminar a enxaqueca da nossa vida. Porque quando a gente sofre da enxaqueca, no momento da dor, de fato, você não está 100% bem nunca, né? Você fica irritado, você fica isolada. Quando a dor está muito forte, você não quer nem ficar perto das pessoas, você precisa se recolher num ambiente com a iluminação menor ou escuro, você quer se isolar, você não quer barulho, você não quer cheiro, né? Você quer ficar quieto no seu canto. Então, existe sim um isolamento, existe uma baixa da produtividade, porque você não consegue pensar com clareza, você não consegue raciocinar, você não está pleno para exercer suas atividades. Se você tem filho, você não está bem para cuidar do seu filho, você cuida, mas é se arrastando, né, naquele processo. Se você tem o trabalho, você está ali, mas você não consegue raciocinar com clareza. Fica difícil, você fica contando os minutos para você ir para casa, para você descansar, para você tomar um remédio e conseguir aliviar a dor. Bom, vamos falar aqui um pouco das histórias. Estou aqui cuidando, ó, do meu aparelho digestivo. Bom, vamos falar sobre a história de Júlia, que ela ia ao médico com enxaqueca, fez dezenas de exames e nada mostrava que ela
tinha enxaqueca. Até o momento em que ela entrou em contato com a nossa abordagem diferente, descobriu que ela tinha um aumento na permeabilidade intestinal. E olha que coincidência, estou aqui tratando do meu intestino para prevenir que ele tenha essa permeabilidade alterada que todos nós estamos sujeitos, por causa de todo o sistema que a gente vive de alimentação, estresse, uso de medicamento. E no momento que ela atacou esse processo suave de inflamação, né, vocês vão ouvir sempre eu citar o mesmo termo, né, que é inflamação de baixo grau, meta-inflamação, que não é aquela inflamação aguda, uma garganta inflamada, um cotovelo que quebrou e está inflamado. Não, é aquela inflamação sutil, sorrateira. Essa inflamação, os marcadores para avaliar não são específicos, são inespecíficos. Você tem que fazer uma leitura do quadro geral de todos os exames. E no momento em que ela fez o tratamento, em 6 semanas, ela já estava livre da enxaqueca. Ana, ela fez ressonância, os exames de sangue dentro do normal, porque tem uma grande questão, que na leitura dos exames, de uma forma geral, é muito veiculado só aquela faixa de normalidade. A faixa de normalidade porque você olha lá, meu exame está dentro da normalidade, está dentro daquela faixa. Mas será que eu estou bem? Não, não necessariamente. Porque, olha só, aquele valor de referência, o valor de normalidade, ele é o que se encontra, em média, numa população saudável. Só que a nossa referência de saúde, né? Qual é o conceito de saúde dentro da medicina moderna? Dentro da medicina de uma maneira geral? É a ausência de doença. Então, por exemplo, se você tem enxaqueca, você é considerado saudável, você não teve um exame ali que detectou o problema. Então, você faz parte dessa média, mesmo que você esteja na iminência da doença. Então, existem uma forma mais individual, mais moderna, mais focada realmente na promoção de saúde, não apenas como a medicina curativa, que é avaliar os exames dentro da zona da idealidade. Então, eu tenho a zona de normalidade e eu tenho a zona de idealidade. Vou dar um exemplo. O normal do nível de açúcar em jejum dá entre 70 e 99. Se você tiver com 99, será que tá bom? Você está batendo na trave, está dentro da normalidade. Porém, ele já está fora da zona de idealidade. E ao longo do tempo, aos poucos, esses próprios valores estão mudando. Porque antes tem um outro marcador para avaliar como vem o comportamento do açúcar no nosso sangue, que é a hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada, que é uma reação que o açúcar faz com as nossas células vermelhas, com a nossa hemoglobina. E essa ligação ela não se desfaz mais, só quando existe uma destruição dessa hemoglobina, e aí que leva em torno de 3 meses, então gera um certo registro de uma média de açúcar no sangue. Então, antes, o normal era até 6, agora já mudou. Porque já se sabia que a hemoglobina não podia passar de 5,6, mas o valor de referência vinha lá até 6, tá normal. Hoje, não. Até o laboratório já mudou. Então, ele coloca ali até 5,6 normal, de 5,7 a 6,4 pré-diabetes e acima de 6,4
já diabetes. Da mesma forma, todos os outros exames, existe uma leitura centrada na idealidade. Vamos falar, então, por exemplo, da vitamina D. A vitamina D tem lá a normalidade de 20 a 100. Só que a gente sabe que a zona da idealidade é de 50 a 70. Essa é a zona da idealidade. É como o nosso corpo está funcionando sem economias naquilo que necessita dessa vitamina. O ferro. A gente olha a reserva da ferritina. Qual é o normal da ferritina? De 15 a 150. Olha que zona louca. De 15 a 150. Quer dizer, uma pessoa que está com 18 e uma pessoa que está com 140 está na mesma condição? Claro que não. Então, a ciência, ela foi fazendo um estudo mais profundo. Só que você precisa encontrar um profissional que entenda de fazer essa leitura dentro da idealidade. Então, quando chega um exame para mim de ferritina, eu explico para o paciente, abaixo de 50, eu já posso ter até lesão ao meu DNA. Qual é o ideal? Entre 70 e 150. Tolerável até 50. Abaixo de 50, a gente já precisa, ter muita atenção. Magnésio. O magnésio, o ideal de 2,3 a 2,6. Só que o mínimo é 1,6. Sendo que o magnésio, ele é cofator de mais de 600 enzimas no nosso corpo. Então, é o segundo mineral mais abundante. Tá, bom. E aí, no caso de Ana, ela fez todos os exames, estava tudo normal. Mas quando ela chegou no método, ela entendeu que ela precisava fazer um ajuste no magnésio e na vitamina D. E só esse ajuste nos nutrientes, as crises dela já reduziram em 80%. Sem tomar medicamento, tomando nutriente. E vamos contar uma história real, que é a minha. Eu só descobri a causa da minha enxaqueca quando eu olhei além da neurologia. Quando eu falei, não, olha, isso daí, ficar tomando remédio, tem algo que está errado em mim, eu não sei ainda o que é. Parece que está tudo normal, mas não está, porque eu estou sofrendo com essa dor, isso está paralisando minha vida, eu não estou conseguindo ser uma boa mãe, não estou conseguindo trabalhar bem, minha vida está sendo sofrida porque eu sofro com essa dor, eu me sinto irritada, eu acordo no meio da noite sofrendo de enxaqueca, porque quem não sofre de enxaqueca que passa por isso? Me conta aqui. Tem alguém aí para participar e me contar? Me conta. Se não é verdade, vocês que estão me assistindo aí, você do YouTube, você do Instagram, que sofre de enxaqueca. Alguém aí sofre de enxaqueca? Se sofre, vocês sentem esse mesmo desconforto de acordar no meio da noite com dor, ser despertado pela dor à noite, ou ficar desesperado para chegar ali, deitar no quarto, fechar, ficar quieto, e muitas vezes não conseguir interagir realmente com a família, porque você precisa desse tempo ali para suportar aquela dor, para esperar a dor passar, e muitas vezes não é no primeiro comprimido que ela passa, às vezes não é nem no segundo, leva mais de um dia, 2, para você de fato se ver livre da enxaqueca. Ela muitas vezes diminui a intensidade, mas daqui a pouco ela está lá voltando. Eu acredito que a maioria das pessoas que sofrem de enxaqueca, porque eu tenho contato com muitas, compadecem dessas mesmas queixas. Então, quando eu tomei as rédeas e eu falei, não,
eu, sendo nutricionista, vou usar o meu conhecimento para desbravar esse caminho. Porque eu não me sentia bem, tinha alguma coisa errada, os exames estavam todos normais, então foi a partir daí que eu peguei, deixei a neurologia de lado e fui me focar em reorganizar todo o funcionamento do meu corpo e fui fazer exames específicos para avaliar o meu metabolismo de uma forma geral, porém com o olhar da idealidade, não apenas da normalidade. Bom, se os exames derem normais, eu não tenho nada, então, é essa a questão. É falso. O exame está normal, principalmente esses exames mais comuns, né? A glicemia de jejum. Olha, tem a glicemia, que é o nível de açúcar. Tem um médico, eu não sei se ele é vivo ainda, mas ele dedicou a vida dele toda a estudar o comportamento do nível de açúcar no sangue e acompanhado do nível de insulina. Ele é chamado do pai da curva de insulina, que é o hormônio que metaboliza o açúcar. E ele pegou pessoas que tinham tido uma curva de glicemia, de glicose normal. Quando ele submeteu a medir o nível de insulina, a curva estava toda alterada. Então, os exames, a gente precisa realmente ter alguém que olhe para eles e consiga olhar a nota do rodapé, olhar o detalhe, olhar o conjunto, olhar a combinação, lhe ver como um todo. Porque, na verdade, o nosso organismo, ele é uma engrenagem. E quando uma peça está funcionando mal, imagine, você está numa orquestra e um instrumento está desafinado, ele interfere na orquestra inteira. Então, é justamente isso. Nosso corpo, ele é exatamente como uma orquestra. Tem um instrumento ali que está desafinado, está fora do tom, ele interfere na orquestra inteira. E a gente precisa desse olhar. E é assim que o meu método foca, em olhar o todo e não apenas de forma pontual. Tá? Bom, e como saber a causa da minha dor? Porque a enxaqueca, ela apresenta padrões, ela tem sinais típicos e a gente precisa também aprender a escutar nosso corpo. Tá? Bom, eu sei que você pode ter um neurologista de confiança e isso é muito bom. Porque também é importante ele ter afastado sintomas graves, é importante, se você toma os analgésicos, como eu já expliquei aqui em várias outras lives, o impacto desses analgésicos, é importante que você tenha um acompanhamento para tomar ele, porém, essa medicina tradicional que trata a enxaqueca apenas como um sintoma, né? Só a dor, só trata a dor, ela não foca nas causas, então ela não resolve o problema. O problema continua lá, porque a causa não foi tratada. Então, assim, um jeito muito errado de você se livrar da enxaqueca é você se conformar, acreditar, os exames deram normais, então eu tô ótima. Não. Se você tem dor, onde existe dor, existe inflamação, tá? Então, e existe esse desajuste metabólico, como eu expliquei. Continuar esperando que um exame milagroso apareça para detectar enxaqueca. Não, eu preciso dessa leitura do todo. Bom, ficar focada apenas na questão neurológica, sem avaliar esses sistemas orgânicos como um todo, né, que eu falo muito do rastreamento metabólico,
para a gente avaliar o funcionamento do todo. E esse ciclo sem fim, né? De você repete os exames esperando resultados diferentes, daí os exames estão normais, e daí você se conforma com a dor, e daí você espera que apareça um exame milagroso para detectar enxaqueca, e daí não detecta, e você fica sempre preso naquele mesmo ponto sem sair do lugar. E aí? E qual seria o jeito certo? Se esse é o jeito errado, qual seria o jeito certo? Existe um marcador de inflamação no sangue. É um marcador que ele não é específico, ele é inespecífico, que é a proteína C reativa, sempre. Proteína C reativa ultrassensível. Bom, as vitaminas e minerais, né? Onde eu vou avaliar os níveis de magnésio, de zinco, de ferro, as vitaminas, vitamina D, B12, vitamina B2, B1, ácido fólico, B6, que está relacionado à nossa produção de serotonina. E a produção de serotonina é muito importante como analgésico, né? Quando a serotonina está baixa, a gente tem uma tendência a ter mais dor. Avaliar como está a sua saúde intestinal é um exame super simples, feito através do xixi. Eu consigo ver se tem uma alteração na permeabilidade do intestino. Também através de sinais e sintomas, eu consigo avaliar se você tem alguma sensibilidade alimentar. Os hormônios também é interessante, né? O cortisol, o estrogênio, a progesterona. Tá. Existem sinais que seu corpo dá. Né? Problemas digestivos podem estar ligados à enxaqueca. Né? É muito comum chegarem até mim e falar assim, parece que foi alguma coisa que atacou meu fígado. Essa expressão é muito comum. Sono, alterações no padrão de sono, nos horários do sono, porque assim, o nosso ciclo hormonal mais importante, ele acontece da meia-noite às 4. Só que você já tem que estar em sono profundo, e para você entrar em sono profundo, você tem que estar dormindo há cerca de 2 horas. Então, se você vai dormir meia-noite, mesmo que você durma 8 horas, você já não consegue produzir os hormônios de forma adequada. E isso é super importante, porque é muito comum a pessoa que dorme mal ter a crise de enxaqueca. Existem alimentos também a serem descartados, mas quando você trata a causa, que você desinflama o corpo verdadeiramente, que você reinicia todo o funcionamento celular, que você nutre, esses alimentos, eles podem voltar a fazer parte, não tem problema nenhum. Mas, do ponto de vista inicial, muitas vezes é necessário descartar. Estresse. Quando você está muito estressado, você faz uma mudança na sua produção de adrenalina, de cortisol, e isso também interfere na frequência das crises. Tá? Agora, vamos fazer um paralelo entre a medicina tradicional e a medicina funcional. Então, a tradicional, o foco dela é no sintoma, a funcional é na causa. Porque quando eu trato o sintoma, eu só estou literalmente empurrando o problema, né? E o problema crescendo, jogando ele para baixo do tapete. Quando eu trato a causa, aí sim eu estou tratando o problema verdadeiramente para que ele desapareça. O tratamento da medicina tradicional é focado no medicamento, da medicina funcional não. É focado no seu estilo de vida, no seu equilíbrio orgânico, na sua vitalidade positiva, na vitalidade dos seus órgãos. Os exames da medicina tradicional são básicos, da medicina funcional são mais abrangentes. E o resultado é que na medicina tradicional, você vai ter um controle temporário, sendo que na funcional você vai ter uma solução duradoura. Bom, e o que a gente poderia fazer já de desafio imediato? Anotar o padrão dos sintomas, né?
de dor já por uma semana. Faz um diário, pega uma agenda antiga, coloca ali do lado da cabeceira da cama, vai anotando, você pode anotar toda a sua rotina com alimentos, como que foi seu dia, se você dormiu bem, que horas que apareceu a dor. Peça a seu médico e o nutricionista exames que avaliem verdadeiramente as vitaminas e minerais, a inflamação. Observe a relação entre os alimentos e as suas crises, e esse registro vai fazer toda a diferença. E quais são os resultados esperados? É que você se liberte de viver sem dor e ter qualidade de vida e viver cheio de energia, vitalidade, controlar, entender quais são os gatilhos e prevenir suas crises, conhecimento, identificar as causas reais da sua enxaqueca e começar a ter consciência, reconhecendo os sinais que seu corpo envia. Bom, depois disso tudo, você conduzindo dessa forma, quais são os impactos que isso traz para a sua vida? O tempo médio para você eliminar a enxaqueca com a abordagem correta é de 30 dias. Aí você já vai ter uma diminuição de 80% das dores, quando você identifica as causas reais, e 100% natural, onde você não está tendo que se expor a mais medicamento, que sobrecarrega mais o fígado, que interfere no seu sistema de controle da dor, desregula. E quais são os próximos passos a serem adotados? Então, os próximos passos é você se inscrever aqui na nossa imersão, Viver Sem Dor de Cabeça, para descobrir a causa real da sua enxaqueca. E assim vamos juntas transformar a sua vida e construir aquela geração que eu tanto falo, geração sem enxaqueca. Então, aqui me despeço de todas vocês, deixo um grande beijo, vão lá na bio, se inscrevam lá na imersão, Viver Sem Dor de Cabeça, não deixa de se inscrever e vamos juntos rejuvenescer e viver sem enxaqueca. Até a próxima live.